Você já imaginou chegar ao fim da vida tendo poder, luxo, influência e um nome temido por todos, mas descobrir tarde demais que nada disso pode proteger uma alma que decidiu desafiar Deus? Jezabel não foi apenas uma rainha cruel. Ela foi uma mulher que usou sua posição para calar profetas, perseguir inocentes, manipular um rei e tentar arrancar do coração de Israel a adoração ao Senhor. Por muito tempo, parecia que ela venceria. Parecia que sua voz era mais forte que a voz dos profetas. Parecia que seu palácio era mais seguro que a justiça de Deus. Mas a história de Jezabel revela uma verdade que ninguém deveria esquecer. Deus pode parecer silencioso por um tempo, mas ele nunca perde o controle. Jezabel entrou em Israel como esposa de Acabe, rei de Samaria. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um povo ligado à adoração de Baal e Azerá. Aquele casamento parecia apenas uma aliança política, mas se tornou uma porta espiritual perigosa. Acabe já era fraco diante do Senhor, e Jezabel trouxe uma determinação sombria: fazer a nação abandonar o Deus vivo e se curvar aos falsos deuses. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis antes dele. Ele construiu o altar para Baal, levantou o templo, tolerou a idolatria e deixou que a influência de Jezabel contaminasse Israel. O povo que havia sido chamado para pertencer ao Senhor começou a trocar o Deus que abriu o mar, sustentou seus pais no deserto e deu a terra prometida por imagens vazias, rituais pagãos e promessas falsas. Mas Jezabel não queria apenas adorar seus deuses em silêncio. Ela queria dominar, queria impor sua religião e apagar a memória do Senhor. Por isso, mandou matar os profetas de Deus. Homens que carregavam a palavra do Senhor precisavam se esconder em cavernas para sobreviver. A verdade virou ameaça. A mentira recebeu lugar no palácio. Os profetas de Baal eram sustentados pela rainha, enquanto os profetas do Deus vivo eram caçados. Só que Deus sempre levanta uma voz quando a escuridão tenta dominar. Naquele tempo, Deus levantou Elias, um homem simples, mas cheio de autoridade espiritual. Elias apareceu diante de Acabe com uma mensagem direta: não cairia chuva sobre Israel, a não ser pela palavra do Senhor. Aquela seca não era apenas um castigo natural, era um confronto espiritual. Baal era visto pelos pagãos como o deus da chuva, da fertilidade e da colheita. Então o Senhor tocou exatamente no ponto em que Baal dizia ter poder. O céu se fechou, a terra secou, e Israel começou a perceber que seus ídolos não podiam abrir uma nuvem sequer. Durante 3 anos e meio, a seca expôs a mentira. A fome cresceu. O desespero aumentou. Mas Jezabel não se arrependeu. Esse é o perigo de um coração endurecido. Nem o sofrimento consegue quebrá-lo quando o orgulho se torna trono. Em vez de se humilhar, ela continuou sustentando os profetas de Baal. Enquanto o povo padecia, os servos da mentira comiam perto da mesa real. Então veio o Monte Carmelo. Elias chamou o povo e fez uma pergunta que atravessa os séculos: até quando vocês ficarão oscilando entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam Baal. Aquela pergunta cortava o coração de uma nação dividida. Israel queria as bênçãos de Deus, mas também queria os prazeres dos ídolos. Queria proteção, mas não queria obediência. No Carmelo, os profetas de Baal clamaram, gritaram, dançaram e se feriram, mas nada aconteceu. Nenhuma voz respondeu. Nenhum fogo caiu. A religião falsa pode fazer barulho, mas não tem vida. Então Elias restaurou o altar do Senhor, preparou o sacrifício, mandou derramar água sobre tudo e orou. Ele não precisou manipular, apenas se colocou diante do Deus verdadeiro. E o fogo caiu.
Naquele instante, a mentira foi desmascarada. O povo caiu com o rosto em terra e reconheceu que o Senhor era Deus. Os profetas de Baal foram derrotados. A chuva voltou. Parecia que Jezabel finalmente entenderia que estava lutando contra o próprio Deus. Mas quando a notícia chegou ao palácio, ela não se quebrou. Ela se enfureceu. Jezabel mandou uma ameaça a Elias, dizendo que faria com ele o mesmo que havia acontecido aos profetas de Baal. Mesmo depois do fogo cair do céu, ela ainda ameaçava o profeta. Mesmo depois de Deus mostrar sua glória, ela ainda falava como se tivesse a palavra final. Elias fugiu ao ouvir aquela ameaça. Isso mostra que até os fortes podem se cansar. Até quem viu fogo do céu pode tremer diante de uma palavra cruel. Mas Deus cuidou de Elias, fortaleceu seu corpo, falou com ele no silêncio e mostrou que ainda havia 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Jezabel não tinha conseguido corromper todos. Sempre existe um remanescente. Mas a maldade de Jezabel não parou. Uma das histórias mais terríveis envolvendo seu nome foi a morte de Nabote. Nabote tinha uma vinha perto do palácio de Acabe. O rei queria aquela vinha para transformá-la em uma horta, mas Nabote se recusou a vender, porque aquela terra era a herança de seus pais. Para Nabote, aquela vinha não era apenas propriedade, era legado, memória, obediência e honra diante de Deus. Acabe ficou triste, deitou-se, virou o rosto e não quis comer. Então Jezabel entrou em cena. Em vez de aconselhar o marido a respeitar a justiça, ela ridicularizou sua fraqueza e assumiu o controle. Escreveu cartas em nome de Acabe, usou o selo real, ordenou que homens perversos acusassem Nabote falsamente de blasfemar contra Deus e contra o rei. Nabote foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Aqui aparece a crueldade completa de Jezabel. Ela não apenas adorava ídolos, ela usava o poder para matar inocentes, manipulava a lei, forjava testemunhas e vestia a injustiça com aparência de julgamento correto. Depois da morte de Nabote, disse a Acabe para tomar posse da vinha, como se o sangue inocente não clamasse, como se Deus não tivesse visto, como se uma assinatura e uma falsa acusação pudessem esconder um crime diante do céu. Mas o Senhor viu tudo. Deus enviou Elias novamente, e a palavra foi dura. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam também o sangue de Acabe. E sobre Jezabel, a sentença foi ainda mais terrível. Os cães comeriam Jezabel junto ao muro de Jezreel. Deus estava mostrando que nenhum palácio é alto demais para a sua justiça. Nenhum trono é blindado contra o juízo. Nenhum crime é esquecido só porque foi cometido por alguém poderoso. Acabe, ao ouvir a sentença, humilhou-se. Deus, em sua misericórdia, adiou parte do juízo sobre sua casa para os dias de seu filho. Mas Jezabel não demonstrou arrependimento. Não há registro de lágrimas sinceras, confissão, temor ou mudança. Ela continuou altiva, fria e resistente. O tempo passou. Acabe morreu em batalha, como a palavra do Senhor havia anunciado. A casa de Acabe começou a ruir, mas Jezabel ainda estava viva. Às vezes, o juízo de Deus parece demorar tanto que os ímpios pensam que escaparam. Talvez Jezabel tenha envelhecido, acreditando que a profecia não se cumpriria. Talvez tenha olhado para trás e pensado que Elias era apenas mais um profeta derrotado pelo tempo. Mas nenhuma palavra de Deus cai no chão. Então Deus levantou Jeú. Ele foi ungido para executar juízo contra a casa de Acabe. A missão era clara: cortar aquela linhagem marcada por idolatria, sangue e corrupção. Jeú avançou com velocidade. A justiça que parecia distante começou a se aproximar em ritmo de guerra. O ciclo de impunidade estava se fechando. E então, Jeú chegou a Jezreel. Jezabel ouviu que ele vinha. Ela não correu para se esconder. Não se vestiu de luto.
não caiu de joelhos para pedir misericórdia. Ela se pintou, arrumou os cabelos e ficou à janela. Esse detalhe é profundo. Jezabel decidiu enfrentar seu fim com a mesma máscara de controle que usou durante a vida. Mesmo diante da morte, quis parecer rainha. Ela olhou para Jeú e tentou provocá-lo, chamando-o de Zinri, o nome de um homem que havia assassinado seu senhor e reinado por pouco tempo. Era uma tentativa de intimidar, diminuir e amaldiçoar o instrumento do juízo. Jezabel ainda usava palavras como lâminas. Ainda tentava controlar a narrativa. Ainda falava como se estivesse acima da situação. Mas chegou o momento em que a voz dela perdeu força. Jeú levantou o rosto para a janela e perguntou quem estava com ele. 2 ou 3 oficiais olharam para fora. Então, ele ordenou que a jogassem para baixo. E eles a jogaram. A queda de Jezabel foi brutal. Aquela mulher que havia feito tantos caírem, caiu. Aquela que havia derramado sangue inocente, teve seu sangue espalhado. Aquela que se colocou acima da voz de Deus, foi lançada da janela do próprio palácio. Depois, quando foram procurar o corpo para enterrá-la, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado Jezabel, exatamente como o Senhor havia falado por meio de Elias. Seu fim foi tão terrível que não haveria sepultura digna, monumento ou memória honrosa. A profecia se cumpriu em detalhes. A rainha que tentou apagar os profetas virou sinal de que Deus não se deixa zombar. O fim de Jezabel é cruel, mas não é injusto. É o retrato de uma vida inteira de resistência contra Deus. Ela teve tempo, teve avisos, viu sinais, ouviu profecias, soube do fogo no Carmelo, conheceu as consequências da seca, viu a palavra de Deus se levantar contra sua casa, mas nunca se arrependeu. Seu fim não começou na janela de Jezreel. Começou muito antes, quando ela decidiu endurecer o coração. Mas a grande mensagem continua sendo esta: o juízo de Deus pode demorar, mas não falha. Jezabel viveu anos como se fosse intocável. Mandou, perseguiu, manipulou, matou e ameaçou. Porém, no dia marcado, tudo o que ela construiu desmoronou. O palácio não a salvou. A aparência não a salvou. O título de rainha não a salvou. A linhagem real não a salvou. Os falsos deuses não a salvaram. Quando a palavra do Senhor se cumpriu, não houve poder humano capaz de impedir. A tragédia de Jezabel é que ela teve oportunidade de voltar, mas escolheu resistir. Ela viu evidências, mas preferiu o orgulho. Ela ouviu a verdade, mas escolheu ameaça. Ela poderia ter se humilhado, mas preferiu se pintar para enfrentar a morte com arrogância. Por isso, essa história chama cada coração ao exame. Existe alguma área em que você está resistindo à voz de Deus? Existe algum pecado que você tenta proteger como se fosse um trono? Existe alguma verdade que você tenta silenciar porque confronta seu estilo de vida? É melhor ser confrontado pela verdade agora do que ser quebrado pelo juízo depois. Se você está como Nabote, ferido por uma injustiça que ninguém viu, lembre-se, Deus viu. Se você está como Elias, cansado depois de uma batalha espiritual, lembre-se, Deus ainda sustenta. Se você está como Israel, dividido entre Deus e os ídolos, ouça a pergunta do Carmelo. Até quando você vai oscilar entre duas opiniões? E se existe algo de Jezabel dentro do coração, algo que resiste, controla, manipula e desafia a voz de Deus, hoje é o momento de se arrepender. O fim cruel de Jezabel não foi apenas uma punição, foi um aviso de que poder sem temor vira destruição. Influência sem submissão vira veneno. Beleza sem quebrantamento vira máscara. Religião falsa sem verdade vira escravidão. E uma vida inteira desafiando Deus pode terminar em ruína,
mesmo que por muitos anos pareça estar vencendo. No final, Jezabel não foi lembrada como uma grande rainha. Foi lembrada como símbolo de rebelião, idolatria e juízo. Seu nome atravessou os séculos não como honra, mas como advertência. Ela teve palácio, mas perdeu a alma. Teve voz, mas não ouviu Deus. Teve poder, mas não teve temor. Teve tempo, mas não teve arrependimento. A história de Jezabel termina com cães devorando seu corpo em Jezreel, mas a mensagem para nós termina com uma porta aberta para arrependimento. Enquanto há vida, há chance de voltar. Enquanto Deus fala, ainda há misericórdia. Enquanto o coração pode se quebrantar, ainda existe esperança. Não espere a janela de Jezreel. Não espere o orgulho te levar até o limite. Desça antes. Curve-se antes. Volte antes. Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Não pela metade. Não apenas quando convém. Não apenas em público. Siga quando ninguém vê. Siga quando custa. Siga quando a cultura ao redor se dobra a Baal. Siga quando a verdade te confronta. Siga quando o orgulho pede para ficar na janela, mas o Espírito chama para o arrependimento. Porque no fim, todo o trono humano passa. Toda ameaça perde força. Toda máscara cai. Todo ídolo fica em silêncio. Mas a palavra de Deus permanece. E quem constrói a vida contra essa palavra pode até parecer forte por um tempo, mas está apenas adiando a queda. Jezabel descobriu isso tarde demais. Que a nossa história seja diferente.